O ser humano é uma criatura estranha. Ao mesmo tempo em que nos afastamos de situações ruins em nossas vidas, buscamos informações de mistérios e fatos perturbadores sobre outras pessoas. É uma espécie de atração incontrolável que até mesmo os mais renomados profissionais da mente humana têm dificuldades para explicar. Talvez seja pelo fato de sabermos que inevitavelmente um dia iremos nos encontrar com a morte. Na verdade, andamos de mãos dadas com ela o tempo inteiro, tentando a todo custo nos afastar, mas querendo saber como é do outro lado. Muitos filmes de terror estão rodeados desses mistérios, e O Exorcista de 1973 é um dos campeões da lista. Diversos fatos perturbadores e inexplicáveis aconteceram antes, durante e após as gravações, nos deixando intrigados até os dias de hoje. Estes acontecimentos seriam somente coincidências? Temos que considerar o fato de que quando lidamos com coisas que desconhecemos, precisamos lidar com as consequências que também desconhecemos. Neste vídeo, iremos conhecer alguns desses fatos. Então, pegue sua pipoca, seu crucifixo e comece a rezar. O Exorcista. Este clássico do terror e campeão de bilheterias que assombrou o sono de muitas pessoas é uma adaptação do livro de William Peter Blatty, um romance publicado originalmente 2 anos antes do filme. A obra-prima de Blatty, no entanto, não se trata de uma ficção. O autor se inspirou no exorcismo real de Robert Mannheim, que aconteceu em 1949. O livro é considerado pela Igreja Católica o relato mais completo de um exorcismo desde a Idade Média. O diretor responsável pela produção foi William Friedkin, um diretor que já havia sido premiado com um Oscar e um Globo de Ouro pelo seu trabalho em Operação França no ano de 1971. O filme chegou às telas no ano de 1973, após 200 dias de gravação, causando uma grande apreensão na plateia. Este foi o primeiro longa a ser exibido simultaneamente em diversas salas de cinema nos Estados Unidos, e o que aconteceu já dava pistas de quão forte era o filme. A expectativa do público se transformou em pesadelo, pois dezenas de pessoas saíram fugidas das sessões ou socorridas por passarem mal com as cenas. Quando a produção de fato se iniciou, problemas tiveram que ser enfrentados. O ator Jack McGowan, que no filme morreu depois de cair de uma tenebrosa escadaria, morreu semanas depois das gravações, vítima de pneumonia. Além dele, a atriz Vasiliki Maliaros, que interpretava a mãe do padre Carras, faleceu logo após interpretar seu papel. Na equipe de produção, um segurança do set foi assassinado durante uma madrugada de trabalho e o técnico responsável pela refrigeração do quarto da menina possuída acabou morrendo de maneira misteriosa. As mortes indiretas, mas relacionadas com atores que protagonizaram o filme, foram a do avô da atriz Linda Blair, que interpretava a menina possuída Regan McNeil, e do filho de Mercedes McCambridge, que faz a voz do demônio Pazuzu. Anos após as gravações, de maneira trágica, o filho de Mercedes, depois de sofrer um processo por roubo na empresa na qual trabalhava, tirou a vida da esposa, das 2 filhas e depois se suicidou. Acidentes graves também eram comuns, como o de um carpinteiro que serrou o dedo do pé e outro que serrou e quase perdeu a própria mão. O set de filmagem do interior da casa dos McNeil também foi alvo de acontecimentos inexplicáveis, como um incêndio que destruiu cenários, causando atrasos em toda a produção do longa, além de inúmeros prejuízos. Inexplicavelmente, o quarto de Regan McNeil,
onde se passava cenas de possessão, foi o único local que permaneceu intacto. Para quem assistiu o filme, deve se lembrar dos perturbadores e macabros gemidos e grunhidos do demônio no corpo da menina Regan. In the face of the enemy. Let the enemy have no power over you. And the son of iniquity be powerless to harm her. Your mother sucks cocks in hell, Lord, hear Paris, my you prayer. faithless My cry, swine. come unto me, The Lord be with you. and also with you. Let us pray. Holy Lord, Almighty Father. A voz principal do demônio foi feita pela atriz Mercedes McCambridge, uma das maiores vozes do rádio da época. O fato curioso é que os gemidos e gritos são uma mistura de gritos de porcos sendo abatidos. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. Be silent! O detalhe é que o porco é considerado pela cultura judaica um animal impuro, nojento, pelo fato de se alimentar de lavagem, de restos de comida e pelo local em que vivem. Os judeus, inclusive, são orientados pela sua religião a não comerem carne de porco, pois não o consideram uma criação de Deus, o que o liga diretamente ao demônio. Um dos fatos mais intrigantes do filme foi a participação aleatória de Paul Batson. Paul Batson não era ator. Era um técnico de radiologia em um hospital de Nova York. Entretanto, o diretor William Friedkin queria deixar a cena em que se passa no hospital a mais realista possível, e Batson então foi convidado. Anos depois do filme, Paul Batson foi condenado pelo assassinato de Edson Verrill, um jornalista homossexual que trabalhava na revista Verity. Edson foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York e a polícia conectou o caso ao de outros 6 homossexuais assassinados na região e jogados dentro de sacos no rio Hudson. Sem nenhuma explicação, Batson fez uma ligação para o jornalista Arthur Bell e confessou que havia assassinado Edson. Imediatamente ele foi preso e condenado pelo assassinato do jornalista, mas inocentado das mortes dos outros 6 homens por falta de provas. Por esse motivo, durante anos, Paul Batson foi acusado de ser um serial killer que trabalhou no filme, tendo ele próprio dito em uma conversa na prisão com o diretor do filme que se lembrava de ter matado, picotado e jogado ao rio o corpo de um homem dentro de um saco. Mas as provas jamais foram encontradas. Essa conversa entre o assassino e o diretor inspirou a criação do filme Cruising, sobre o assassinato de gays em Nova York nos anos 70. Quando o filme estreou, Linda Blair tinha apenas 14 anos de idade. Ela passou a receber ameaças de fanáticos religiosos e sua família precisou pedir proteção policial. Linda também estrelou a continuação do filme, O Exorcista 2, já um pouco mais velha, em 1977, com 18 anos de idade. Porém, ela não se destacou muito nessa produção, diferentemente de sua estreia quando foi indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, e o filme então não decolou. Na verdade, a carreira da atriz mirim estagnou, nunca mais conseguiu papéis em destaque e muitos acreditam que uma maldição teria recaído sobre ela. Outro fato intrigante é que a produção do filme foi encerrada em um endereço na 5ª Avenida de Nova York, com o número 666. Todos esses fatos que aconteceram ainda na fase de gravação, sem nem imaginarem o que aconteceria com as pessoas envolvidas anos depois, fizeram com que a produção do filme, incluindo pessoas que não acreditavam em demônios ou em atividades paranormais, solicitassem a presença de um padre para exorcizar os estúdios. Tamanha era a energia pesada naqueles dias.
Muitos outros acontecimentos fizeram parte da produção do filme, mas se fossem relatados todos os problemas, certamente os mais céticos diriam que se trata de um exagero e que esse tipo de situação pode acontecer em qualquer estúdio de gravação. Somente com esses poucos fatos sinistros, podemos perceber que a produção e tudo o que envolveu o filme realmente parece estar rodeado de situações anormais, mas jamais teremos certeza do que realmente aconteceu. E você, acha que tudo isso é apenas uma coincidência? Ou todos os envolvidos foram realmente amaldiçoados? Um abraço e até o próximo vídeo.